Olá, pessoal! Muito bom dia! Que Deus abençoe a sua quarta-feira, seja para a senhora hoje um dia iluminado. Deixa eu falar em iluminação, deixa eu melhorar aqui a nossa iluminação do nosso vídeo. Gente, hoje nós iremos ler a parte das bodas e eu tenho a certeza que vai valer muito, porque refere-se à salvação da nossa alma, hein? Inclusive você que está entrando aí agora, que não sabe, todos os dias estamos fazendo uma reflexão do livro de Mateus. Já estamos até terminando, porque estamos em Mateus capítulo 22 já. E você que entra agora, está vendo esse vídeo pela primeira vez, fica com a gente. Estamos meditando na palavra de Deus, procurando orientações para a nossa vida, tanto física e também para a nossa vida espiritual, para que venhamos nos conduzir pelo caminho que nos leve ao céu, à salvação das nossas almas. Hoje eu quero ler para vocês a parábola das bodas, que diz assim: Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábola dizendo, significa, tornou-lhes a falar. Já havia falado uma vez e agora novamente estava repetindo. Se você acompanhou a palavra de ontem, foi nessa sequência, foi uma parábola onde explicamos a respeito do que o Senhor Jesus veio, mas os homens o maltrataram e até o mataram. Mas vamos lá, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. E eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. Deixa eu ler tudo para que a gente venhamos dar a compreensão aqui no final. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Deixa eu sublinhar aqui essa parte. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. E de que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, por que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Então, essa parte aqui, eu vou deixar para explicar depois. Eu vou me ater hoje até essa parte onde Jesus explicou o seguinte, porque muitos são chamados e poucos são o quê? Os escolhidos. Eu passei aqui a leitura pensando que era até abaixo. O que aconteceu aqui, pessoal? Essas bodas, ou esse convite, na verdade, é a evangelização que é feita. É o convite da salvação. Deus tem chamado a todos. Nós devemos de entender só uma coisa muito importante. Quando a Bíblia fala do chamamento dos convidados, era para que eles pudessem estar na festa. Essa festa representa o reino de Deus. Só que para entrar no reino de Deus, nós teremos que nos arrependermos. Já temos pregado aqui. Vamos ter que nos converter, ter uma transformação. O Senhor Jesus, ele tem convidado a todos para a salvação de suas almas. Mas muitos rejeitam, como vimos aqui, aqueles que rejeitaram e não quiseram,
e não querem, tem pessoas que não querem, elas não aceitam a palavra de Deus, elas não estão de acordo que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que o Senhor Jesus falou que não há outra forma. Ele deixou as Escrituras e ele mesmo disse que as Escrituras testificam dele. Então, eu só posso chegar a Deus através das Escrituras, eu tenho que aprender. Se você vai para uma universidade, para uma faculdade, você, para se formar em algo, você tem que aprender daquela matéria. A Bíblia é a nossa regra de vida, a gente aprende sobre Deus através da sua palavra, que ele deixou escrita, a sua vontade. Mas aqueles homens não quiseram. E muitos que supostamente dizem querer, não têm mudado, não têm tido arrependimento. Aí é o caso desse homem, porque você tem que entender que o Senhor Jesus aqui falou uma parábola, uma metáfora. Não é tal e como, ele deu uma ilustração para poder dar a entender o que ele queria. E o que ele explica aqui? Que depois, já estando todo mundo na festa, ele entra e vê um homem que não tinha vestes nupciais. A veste nupcial representa pureza, representa aquela limpeza que houve na pessoa. Então, quando o Senhor Jesus olha para ele e fala, o Senhor olha para ele e fala, vem cá, como entraste aqui com essas vestes? Não, você não está trajado da forma que tem que ser. Porque até parece, como se diz, contradizente. Ele manda chamar todo mundo e depois que o homem está ali sentado, não, você tem que sair, porque você não está como deve de ser. Mas não é isso. É que Deus chama todos e esperam que haja essa mudança em todos. Mas tem pessoas que não querem mudar. E não depende de Deus para a pessoa mudar, depende dela. E ele aqui, encontrando esse homem, falou, não, você não está trajando, eu não vejo em você a transformação que deveria de ter. E pediu que o lançasse fora. Isso é o que diz as Escrituras que vai acontecer na vinda dele. Tem uma parte até que fala que ele vai dizer para alguns, vinde bendito de meu Pai, para o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo. E para outros ele vai dizer o seguinte, afastai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno. Significa, tem pessoas que vivem na iniquidade e não saem da iniquidade, e não se lavam no sangue de Jesus para viver o que ele quer. Então, elas pensam que, como elas mentem aos homens, elas vão conseguir mentir a Deus. E não vai. Então, eu quero deixar com a senhora, com o senhor, essa orientação hoje da palavra. E amanhã, sim, a gente explica essa outra parte que fala aqui do imposto a César, aonde quiseram, né? Uma vez que o Senhor Jesus falou isso aqui, e os próprios fariseus sabiam que estava falando para eles, que eles não iriam entrar no reino de Deus com as condutas que eles tinham, eles pagaram os herodianos para poder ir até ali e pegar Jesus em uma palavra, em um feito errado, para poder condená-lo. Amanhã a gente vai entender mais sobre isso, tá? Pessoal, um bom dia, Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.